Bem-vinda você ao mundo Elas Inspiração. Estamos aqui e mergulharemos juntas no universo do empreendedorismo feminino. Eu, Yara Landucci, juntamente com Maristela Marques, vamos apresentar a vocês o nosso projeto Elas Inspiração. E com isso, eu quero deixar aqui que o Elas, do nosso Elas Inspiração, ele está alicerçado em 4 pilares. O E de empreendedorismo, o L de liberdade, o A de autenticidade e o S de superação. O propósito do nosso programa Elas Inspiração é trazer aqui e contar histórias incríveis, autênticas, de mulheres empreendedoras, intraempreendedoras, nossas histórias, e de mulheres que seguem superando os seus objetivos para conquistar seu espaço, né? Mulheres empreendedoras, mãe, esposa, mulheres que querem ter famílias, carreira solo. E para você não ficar por fora desta história, de tudo que a gente vai falar aqui, siga-nos no nosso canal aqui no YouTube e no Instagram Elas Inspiração Oficial. Bom, hoje nós estamos aqui para falar da nossa história, eu e a Yara, para contar um pouquinho de nós, para que você possa nos conhecer e conhecer também as nossas histórias, quem somos nós como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa e como empreendedoras também. Então, para começar aqui, né, o nosso programa hoje, quero agradecer aqui a Yara pela parceria, né, pela confiança. Então, a gente vai começar aqui o nosso programa conhecendo um pouquinho a Yara. Então, eu queria, Yara, que você falasse um pouquinho quem é a Yara, né? Conta um pouquinho de você, da sua vida, para que a gente possa aqui conhecer a Yara. Pois é, Maristela, é um prazer aqui a gente estar juntas nesse propósito do Elas Inspiração. Mas um pouquinho da vida da Yara, né? A Yara, já menina, sempre se envolveu muito com as coisas diferentes, né? Eu sempre fui um pouco arteira, né? Comecei assim, bem pequena. Minha irmã tem uma diferença minha de 12 anos. Eu tenho uma irmã com diferença de 12 anos. Então, você imagina que ela, parte da vida dela, ela acabou tendo que cuidar de mim, né? E ela ficava estudando, e a minha mãe, quando precisava sair, ir a algum supermercado, né? A minha mãe pedia para que ela ficasse tomando conta de mim. E ela me deixava no berço, né? E assim começa a Yara, que eu chamava a minha irmã e ela não respondia, e até que eu ia, e puf! Tive a minha primeira queda de berço, né? Então, eu já falo assim, né? A Yara sempre quis estar presente nos lugares. Isso também veio da minha juventude também. Já começou a ter independência desde o berço, pelo jeito, né? Desde o berço, né? Na minha época de menina, de uns 12, 13 anos, no grupo, eu gostava de escolher os filmes que nós íamos assistir de domingo, né? Eu sempre fui uma pessoa assim de iniciativa, sem perceber muito, mas de iniciativa, né? E casei cedo, né? Aliás, namorei 6 anos. Tem um detalhe importante, sabe? Eu sempre fui muito fechada, assim, nessa parte de paquera, né? Que era o que falava na nossa época, né? E uma amiga minha me chamou a atenção, falou assim, eu tinha 16 anos. Uma amiga minha falou assim para mim, Yara, tem um rapaz que a gente passa no mesmo prédio que eu morava. Ele morava no mesmo prédio que eu morava. Tempo que a gente paquerava, né, Yara? Né? Diferente de hoje. Isso. Tem um rapaz que toda vez que você passa, ele fica te olhando. Eu morava no prédio e não tinha percebido isso. E falei para ela assim, me mostra quem é ele, me mostra ele. E esse é o meu atual marido até hoje. Comecei a namorar com ele com 16 anos, namoramos 6 anos, casei com 22. Com 24 eu tive minha primeira filha, muito nova ainda, né? Hoje eu vejo assim, né? Com 24 anos eu já cuidava de casa, trabalhava fora para ajudar no orçamento de casa e já tinha uma filha ali para cuidar com a responsabilidade de mãe. Então, eu considero, na época atual, que eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe muito cedo, mas a minha mãe me ensinou uma coisa. Minha mãe nunca me protegeu nesse sentido. Vai em frente, você tem que agora assumir a responsabilidade de mãe, de esposa. Enfim,
E eu tive sempre muito apoio do meu marido, muito apoio em todos os sentidos, né? Tanto na parte familiar, como na parte de trabalho. Isso é muito importante. E às vezes eu vejo você brincando, né, Maristela? Eu sou casada com o mesmo marido, eu também sou casada com o mesmo marido. Mas antes de você falar um pouquinho da família, me conta do tempo que você era menina na escola. Ah, na escola? O que você aprontava na escola? O que você lembra de interessante que você pode contar aí pra gente? Eu dei algum trabalho na escola, porque, como eu disse, eu sempre gostava de estar criando e, desde pequena, eu sempre procurei me envolver com pessoas que tinham o mesmo norte que eu. Né? Eu era amiga de todas as pessoas, mas sempre aquelas pessoas que elas tinham algo a mais. E aí eu me juntei com mais 3 amigas, isso na época de colegial ainda. Já conhecia meu marido, já namorava com ele, inclusive. Aí nós inventamos um negócio. Hoje você tem Google, você tem um monte de coisa que você consulta. Na escola não tinha informações do que acontecia na escola, né? Então a gente criou um jornalzinho chamado Toquinho, que ele era representado por um boneco bem magrinho, mas tinha uma cabeça grande, que era a famosa cabeça pensante. Olha aí, já a criatividade. Já a criatividade. E ali nós 4, aí pensamos, bom, fizemos o jornalzinho, começamos a angariar algumas informações da escola, aí fomos parar na administração da escola, porque como é que a gente ia rodar esse jornal? Né? Precisava pedir autorização para a escola, que até então estava meio entre nós, meio entre os amigos que sabiam da escola, enfim. E qual foi a surpresa? A escola aprovou de imediato. Aí tínhamos um problema financeiro, né? Para rodar o jornal, para distribuir o jornal. Aí nós resolvemos fazer um chá. Não é que esse chá deu certo e o jornal foi para frente, a escola ficou bastante animada com a gente. Que legal isso, né? A gente, quando era mais jovem, não tinha tantos recursos como hoje, tinha que usar da criatividade, né? Sabe, eu acredito que fazia a mente trabalhar mais. Eu, quando estava no 3º colegial, que agora é 2º grau, né, que se fala, quando eu estava no 3º colegial, eu fui convidada para dar aula quando um professor faltava. Então, em classes inferiores ao que eu estava cursando, né? Então, o professor faltava, e aí eu substituí o professor. Né? Então, sobressaía já no meio das suas amigas e tudo mais. Exatamente. Não só eu, né, mas também as minhas outras 2 amigas, também, aliás, as outras 3, mas 2 mais ficaram envolvidas nesse Mas na média, né? Você já não era igual a todo mundo, né? Não, já saía, já criava, já fazia coisas aí super interessantes. E aquilo te dava uma importância e um comprometimento de você ser cada vez melhor. Bom, aí veio um namoro mais firme. Eu vivi assim, quando nós noivamos naquele ano nós iríamos casar, né? Que foi no ano de 1975. Nós noivamos no dia 1º de janeiro de 75, programados para casar em 75. Namorou quantos anos? No total, 6 anos. Por quê? Eu não casei em 75, eu casei em 77. Porque em 1º de janeiro de 75 nós ficamos noivos, e no dia 18 de janeiro de 75 meu pai faleceu. 17 dias depois. A gente não tinha nem condições psicológicas de falar em casamento num momento que foi muito difícil para mim. Muito com certeza, difícil. Né? Nessa época, entrar de noiva com o pai era tudo. E quem que entrou com você nesse episódio? Meu cunhado. Minha irmã é 12 anos mais velha que eu. Meu cunhado entrou comigo, mas aí a gente postergou o casamento para mais 2 anos para frente. Foi um ano bem complexo, porque também no mesmo dia que meu pai faleceu, aliás, não, no dia seguinte, que seria o enterro do meu pai, no dia seguinte, era o meu vestibular para a faculdade. E eu perdi, mesmo apresentando o atestado de óbito, e naquela época não tinha 6 meses, você faz novamente o vestibular. Perdi o ano todo. Perdi o ano todo, né? Mas isso já começou superando, né? Isso não te impediu não afetou. Se eu te falar assim que eu fiquei triste, por isso não. Eu tinha uma tristeza muito maior, né? A gente decidiu juntos. Aí, bom, casei em 77. Em 79 nasceu a minha primeira filha. Aí senti, né, aquela responsabilidade de mãe que você põe a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, não é um boneco. Não é uma boneca, ela é de verdade.
Você teve esse sentimento? Nossa, eu falo assim, né? Que quando nasce um filho, nasce a mãe. Porque a gente não tem manual, né? E cada filho é diferente. E o mais interessante é que a gente, enquanto está grávida do primeiro filho, não sei se hoje ainda é assim, porque eu era muito nova, né? Então, o que eu imaginava? É mesmo um boneco, que ia falar, fica aqui, põe ali, e não é bem assim, né? Bom, mas, graças a Deus, foi Você tem o quê? 2 filhas? Tenho 2 filhas. Nome? Nome, a Caroline, que é a mais velha, que é a Carol, que hoje a está Carol com faz? 43 anos, é fisioterapeuta. E tenho a Maiara, que veio 9 anos depois. Foi aquele checkmate, né? No Rodolfo. Um checkmate assim, porque eu vivi um momento que quando a Carol tinha 8 anos de idade, 7 anos de idade, ela já começou a cobrar. Todo mundo na escola tinha irmãos, menos ela. Aí ela começou a me cobrar. E aí eu e o Rodolfo sentamos, bom, nós vamos decidir, porque se nós vamos ter... As 2 foram programadas. Foram. Nós vamos decidir, porque se formos ter um filho, tem que ser agora, porque senão eu vou ter quando? Tanto é que, quando a Maiara nasceu, eu tinha 33 anos, né? Netos? Netos também tenho, 2, da Carol. Só mulher nessa casa? Só menina. Coitado do Rodolfo. Coitado dele. Mas, então, aí, depois de 9 anos, começar tudo outra vez. Foi uma batalha bastante importante, né? De ter que recomeçar, né? Que você já esqueceu até como troca uma fralda, né? Parece que não. Mas nasceu outro filho, nasceu a mãe de novo, nasceu. Né? Eles são diferentes. Um chora muito, outro não chora. O primeiro filho, às vezes, tem mãe que fica traumatizada, né? Verdade, não quer ter outra. verdade. Aí o outro é uma bênção super diferente. É verdade. Mas eu também tive um episódio... Elas foram diferentes? São diferentes. São. A Carol é mais para o lado comercial, apesar de ser fisioterapeuta, e a Maiara é economista, fez economia, é financeira. Então é muito engraçado, né? Eu tenho um comercial e um financeiro dentro de casa, né? Assim, dentro da família, né? Mas eu tive entre a Carol e a Maiara, entre as duas, eu enfrentei com 30 anos de idade uma batalha muito grande, onde o Rodolfo sofreu uma queimadura. O Rodolfo tinha 33 anos e ele sofreu uma queimadura. Era um dia que chovia muito e ele foi... Aquela coisa, né? Sempre você querer ajudar os outros, né? Ele foi numa indústria de cortiça, né? E o Rodolfo tinha trabalhado já em construção de forno, quando ele trabalhava em Santos, numa empresa de alto forno. E aí estava tendo um problema e ele foi lá com o dono da fábrica para poder ver se ele conseguia detectar o que era, e houve uma explosão. E aquele dia, como estava frio, ele estava todo de jeans, então só o que escapou foi o jeans, o algodão, cobriu, né, as pernas, cobriu os braços, mas as mãos, o rosto, foi assim, porque é uma queimadura de gás, né? Não foi uma queimadura de fogo. E aí, na época, tinha acontecido o acidente do corredor de Fórmula 1, o Niki Lauda, né, que tinha ficado totalmente transformado. No hospital que ele ficou, teve que tirar os espelhos, porque ele só falava isso, que ele ia ficar igual ao Niki Lauda, né? E hoje ele não fez nenhuma cirurgia, tinha que fazer enxerto, não fez, mas foi um momento muito difícil. Foi já uma superação, né? Foi 30 anos marca, né? Foi um momento difícil para mim, um momento difícil para ele, e a gente superou isso. Então, eu falo muito assim, né? A vida é feita de superações em todas as áreas, né? Na vida pessoal, na vida com os filhos, na vida familiar. Essa foi uma experiência que você superou, vamos dizer assim, negativa. Fala pra gente uma experiência feliz, uma experiência assim, que te marcou. No mesmo ano, em 1985, quando ele tinha sofrido essa queimadura, eu recebi 2 promoções. Eu fui a vice-presidente numa empresa e na mesma empresa eu fui a presidente de marketing. Uau, com 30 anos. Com 30 anos. No mesmo ano. Então, eu falo assim, foram 3 presentes, né? A recuperação dele, sem nenhum... Se você conhece o Rodolfo, normal. Você olha no rosto dele e você fala, não, a Yara está mentindo. Nada, né? A Yara tá sofreu esse acidente e foi tão terrível. Eu queria abrir aqui um aspas e colocar que eu tive um grande apoio naquela época de uma amiga minha, que trabalhava, inclusive, na mesma empresa que eu.
e de uma pessoa que eu tenho no meu coração, chamado pastor Enéas Tognini. Ele era da Igreja Batista, que foi os 14 dias que o Rodolfo teve internado para fazer. Ele tomava dia sim, dia não, anestesia geral para que os dedos da mão que, né, levou tudo, ficaram os nervos, para que eles não grudassem, então ele fazia o curativo. Ele teve comigo nesses 14 dias. Então, esse foi um encontro muito forte meu, da minha vida, eu me emociono até hoje quando eu falo, de alguém que não me conhecia, e que, através dessa minha amiga, ela contou a história e ele passou a ir lá comigo. São os enviados de Deus, né? Os anjos, né? Aqui na Terra, né? As ali pessoas eu acredito que tanto eu... Tem amor ao próximo e faz sem nada. Eu acredito que ali, tanto eu como o Rodolfo, tivemos nosso primeiro encontro com Deus. E a prova é viva nele, onde não existe nenhuma sequela nele, né? Bom, mas aí vieram as coisas boas, como você falou, né? A recuperação 100% dele, que os médicos falaram assim, sem explicação, não teve explicação. E a gente já sabia qual era a explicação. E aí, as 2 promoções que eu tive, os 2 reconhecimentos, porque eu, mesmo vivendo aquela dificuldade, eu consegui caminhar com a responsabilidade que eu tinha. Do que você se formou, Yara? Bom, eu fiz algumas coisas extras. Eu fui fazer artes plásticas porque eu queria fazer... Na verdade, eu queria fazer arquitetura. Mas, em Santos, meu pai não tinha dinheiro para pagar o curso para mim, que era pago, né? Então, eu sempre gostei muito de decoração, sempre gostei, por isso que eu queria fazer arquitetura. Como meu pai não pôde fazer, eu fui fazer artes plásticas, e aí eu fui fazer desenho industrial, para eu poder aprender a fazer os projetos em escala. Ali eu aprendia no que eu queria estar, né? Comecei a minha carreira profissional, eu acabei começando naquilo que eu gostava, né? Eu sei que você trabalhou com famoso aí, você foi na casa de um famoso. Você até tem uma camiseta de um famoso. Conta isso daí. Então, aí eu comecei a trabalhar jovem ainda. Eu, com 18 anos, adquiri meu primeiro emprego, né? Sempre pensando na família, né? Sempre pensando na família. E aí, só para dar uma continuidade aqui nas minhas filhas, né, que nasceram, fui agraciada com 2 meninas, né, que são minhas amigas hoje, não são só minhas filhas, são minhas amigas. E o grande apoio que eu tenho do meu marido e da minha família toda, né? Minha mãe também hoje não mais viva, minha mãe também, por isso que eu falo, né, às vezes as pessoas olham você e acham que a tua vida foi só de flores, né? Minha mãe também teve um câncer, primeiro um câncer de seio, depois a minha mãe, depois de 6 anos, ela teve uma metástase óssea, enfim. Mas os desafios nunca deixaram de que eu visse que existe sempre uma luz no fundo do túnel, sempre, né? E um dos grandes alicerces na minha vida pessoal, Maristela, é a família, eu considero a família, os filhos, e isso eu volto um pouco lá atrás da educação que eu tive do meu pai e da minha mãe. Isso também é uma coisa que a gente quer aqui no nosso programa, né? Exaltar isso, né? O apoio, a importância da família, né? O amor, você superar coisas, você ter ali a família. É muito bom. Queria que você falasse um pouquinho disso. É até um recadinho família que eu queria falar. Quando a gente é jovem, a gente, às vezes, critica, né? As broncas do pai, da mãe, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu pai, viu, Maristela, ele sempre foi muito metódico. Meu pai era metódico. Eu cresci reclamando de meu pai ser metódico. Todas as coisas, horário para comer, horário para almoçar, horário para jantar, tinha que estar em casa naquele horário. Hoje eu sou pior que ele. Então, a gente carrega, esse né? É meu recadinho, né? A gente carrega. A gente realmente é um reflexo, né, das coisas boas que os nossos pais nos ensinaram, né? E dentre essas minhas superações pessoais, não tem a superação de situações de, vamos dizer, de acidentes na família, né? Mas tem as superações pessoais, financeiras, quando eu criei um objetivo de ter a minha primeira casa própria, né? Quando eu casei, a gente foi morar de aluguel. Fizemos, na época chamava BNH. Financiamos. Lembro. Casamos, fomos morar de aluguel.
um ano, mas aí nós tínhamos falado, não, nós vamos comprar um apartamento. E depois de um ano de casado, nós compramos um apartamento pelo famoso sistema BNH, financiado em 15 anos. Mas aí a própria carreira profissional fez com que, em menos de 2 anos, a gente conseguisse ter um trabalho, ter começado a juntar dinheiro para que a gente pudesse dar entrada no nosso próprio e saísse do investimento, vamos dizer, do BNH, mudamos para São Paulo, e aí a nossa vida começou a tomar um outro rumo. Então, em realizações pessoais... Você vai contar no outro bloco depois sobre o Sim. empreendedorismo, o que te levou a conquistar, Sim. sair lá do BNH, sair do aluguel, conquistar a sua casa, morar hoje aqui em Alphaville, né? Essa é a mágica do empreendedorismo, da garra, né? Da persistência, da superação, que a gente também vai falar daqui a pouco. É a mágica do sonho, né? Eu falo, às vezes a gente ouve muito, né? Você precisa sonhar, senão você não está vivo. E as pessoas, às vezes, não acreditam muito, né? Eu acho que todas as pessoas têm que ter um sonho, o pequeno, que é aquele sonho menor, que você consegue num tempo mais curto, um sonho mediano e um sonho maior. A hora que você vai atingindo, eles têm que ser substituídos por outros sonhos. Com certeza. A vida é feita de sonhos e realizações. Quem não não pode parar. sonha... Eu costumo dizer assim, né? Se a pessoa ela nem acredita que ela pode, se ela nem sonha, com certeza ela não poderá, ela não vai conquistar, né? Só conquista quem sonha, né? Eu falo assim, o sonho faz parte do futuro das pessoas, em todos os sentidos. E o sonho não é só financeiro, não. Porque às vezes a pessoa pensa no sonho, Sim. que o sonho é só o dinheiro. Todas as nossas áreas. O dinheiro ele tem que ser a consequência. Ele não pode, as pessoas não podem ter o cifrão nos olhos, porque senão o dinheiro foge de você. Já ouviu falar isso? Sim. Que quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele foge de você, né? Então, esses sonhos da família, de construir uma família unida, de um escutar o outro, um ouvir o outro, um entender o momento do outro. Isso você conquistou, que eu sei que você tem até hoje, né? Até hoje. Vejo Apesar que eu sou um pouquinho mandou. Olha, eu vou ser modesta, tá? Eu sou um pouquinho mandona. Mas faz parte, né? faz parte de mulheres fortes. Né? Mulheres fortes que superam, faz parte. Mas é isso aí, Mas me conta aí, você estava me falando que você não fez arquitetura, mas fez lá o desenho industrial, e aí você começou trabalhando aí, né? E o que você lembra dessa fase que você conquistou? Não da parte do empreendedorismo, mas pessoal. Meu primeiro emprego, com 18 anos, eu fui trabalhar com turcos em decoração, sírios. Né? E o meu pai... estava vivo ainda, o meu pai falou para mim assim, imagina, você não vai receber dinheiro, e você não vai receber dinheiro. E eu tive o orgulho de ele estar junto comigo no meu primeiro, foi uma das últimas coisas que aconteceram antes do meu pai falecer, de eu receber o meu primeiro salário e ele ver que eu tinha recebido o meu primeiro salário. Isso também foi uma coisa que me marcou bastante. Uma realização. Uma realização. Se ele morresse sem ver, você ia falar, poxa, meu pai não viu e eu conquistei. E eu conquistei, né? Que era uma preocupação dele. Muito nova. Eu pesava 42 quilos, com esse 1,66 m que eu tenho. Então, eu era bem miudinha, né? Então, acho que meu pai olhava e falava assim... Você morava onde? Morava em Santos. Sou santista de corpo, alma e coração. Morava em Santos. E meu pai foi comigo nesse dia de receber, né? Porque a gente recebia, eram uns envelopes com dinheiro, eu não tinha conta em banco, então ele esteve comigo nesse dia. Então foi a minha primeira conquista e depois eu comecei a buscar outras coisas que me completavam, que eu sentia que fazia falta. Aí eu comecei a esquecer um pouco da arquitetura, mesmo assim eu fiquei 6 anos trabalhando nessa área de decoração, de projetos de decoração. Atendi em Santos muitos clientes especiais, não estou aqui para falar o nome de tantos, senão eu não ia lembrar. Eu tive um casal, ele era dentista, foram pessoas que me apoiaram muito, eu fiz a casa inteira deles, foi um projeto grande, eu considero que foi um dos maiores projetos que eu fiz. Tudo dentro da casa da pessoa, tudo, de ponta a ponta. Então, para mim, isso foi um orgulho, porque eu era muito nova, devia estar com 19 anos ou 20 anos. E aí, quando eu casei com 22 anos,
o dono da loja, que eu trabalhava, eu era vinculada numa loja, ele tinha um grande amigo, que é um dos grandes e maiores jogadores do nosso país, que hoje não está mais aqui, né? Não, já está lá no céu. E esse foi um dos clientes meu, foi a primeira casa em Santos a ter cinema. Então, a gente vê a Yara, né, hoje, morando em Alphaville, e às vezes as pessoas pensam que tudo aconteceu assim, né? Você vem contando aí tua história, a gente vê, né, de superação, de garra, de conquistas, né, de pequenas e de grandes conquistas. Então, essa pessoa que você trabalhava, você uma vez me contou que você entrava como na casa dessa pessoa? Não, eu atendi essa pessoa, ele era um cliente meu, né? E eu fazia questão de falar para todo mundo que ele era meu cliente. Eu só não contava a história completa. A história completa era, ele era meu cliente, mas quando eu ia até a casa dele, eu entrava pela porta dos fundos e deixava a minha carteira de identidade na porta, né? Mas sempre foi um orgulho. Então, às vezes as pessoas podem achar isso como humilhação, né? Mas não é, você vê. Não, para mim era Era um orgulho. orgulho para você, Não né? mexia, isso não mexia comigo, assim, sabe? Eu tinha orgulho de atender, como sempre tive de todas as pessoas que passaram, né? E era mesmo. As pessoas, você tem uma filha que é arquiteta, que deve saber isso, o que é transformar um projeto, uma casa, algo que você viu e você transforma aquilo no sonho da pessoa. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Então, eu já mexia com sonhos Olha naquela aí, época. hein? A Yara decorou a casa do Pelé. Fala sério, hein? É uma Não tô falando parte. com pouca pessoa aqui, não. Uma parte, sim. Uma parte, sim. A primeira casa dele, que era ainda na ponta da praia, em Santos. Como eu disse, foi a primeira casa a O ter presente de cinema. casamento que você ganhou, me conta isso. Presente de casamento que eu ganhei do Pelé, que na época eu fiquei muito brava. Ele me deu de presente de casamento uma camisa da seleção. Eu casei em 77. Ele me deu uma camisa da seleção de 1970, porque foi a última seleção que ele participou, onde o Brasil foi tricampeão. E ele me deu a camisa de presente, né? Eu falei, puxa vida, a camisa. E aí está escrito lá na camisa, está escrito, do amigo Edson Pelé, né? Foi uma coisa bem bacana. Mas na época não. Camisa, Mas na né? época não, sabe, não teve aquele peso. Depois você vai entendendo as coisas. Tá guardada até hoje. Está guardada até hoje. Yara, Está bem guardada. Antes da gente finalizar essa parte, queria que você contasse mais um pouquinho da Yara avó. Você tem pet na sua casa? Como é você agora? Ó, eu tenho Suas duas netas Fala um maravilhosas. pouquinho das suas netas. Uma já bem mocinha, vai fazer agora em setembro 14 anos, que é a Manuela. E a Valentina, que faz em agosto 10 anos. Né? Então, eu olho assim e falo, nossa, já tenho neta de praticamente 14 anos. Né? Consegue ver as meninas nela de volta? Porque elas também Consigo. E consigo entender uma outra coisa, que as pessoas falam assim, por que vó é diferente de mãe? Porque vó faz para o neto tudo aquilo que ela não fez para o filho, ou para a filha, né? Por medo, por receio, por inexperiência, né? É uma mãe amadurecida, É uma vamos mãe dizer amadurecida. assim, né? Então, por isso que vó estraga, vó quase não fala não. Apesar que eu falo bastante não, então. Eu falo bastante não. Eu sou meia dura também em algumas coisas. Mas eu acho que é um outro momento, né? De experiência, de vivência. Tenho duas netas lindas, maravilhosas. Minhas filhas são lindas e maravilhosas. Eu falo assim para o meu marido, a gente caprichou, hein? São mesmo. A gente caprichou. Então, Uma mãe bonita, né? Não podia sair. mas às vezes podia, né? Às vezes podia. Então, hoje meu maior orgulho é a minha família. A minha família está unida. Minha família tem o mesmo propósito, tem o mesmo sentimento, tem o mesmo respeito, né? O respeito de pai e mãe. E apoio, né? As E suas apoio. filhas sempre apoiaram o que você fez, o que você Sempre. faz, o seu marido. Sempre. Né? E é uma coisa assim que nos deixa feliz, né? E também ver que não só elas, como o meu marido também, sempre endossando, muitas vezes eu fazendo reuniões até tarde da noite, e ele sempre, nunca fui cobrada de por que não veio, por que demorou, por que está fazendo isso, sempre, pelo contrário, sempre querendo saber o que tinha acontecido, o que tinha ali de bom. Interagindo com tudo que está acontecendo. Interagindo. Né? Mas é isso. Para mim é uma história linda, é uma construção de um livro que não acabou, ainda tenho muita coisa para escrever, né? Tenho muita coisa para viver, acredito ainda, muita coisa para contribuir.
não só com a minha família, mas com as pessoas ao meu redor, com as pessoas que eu puder atingir. Né? Esse é o meu grande sonho, né? Estar no meio de pessoas, estar envolvida com pessoas, ajudar pessoas, poder proporcionar alguma coisa de uma forma que o seu nome seja lembrado para o bem. Né? Isso não tem preço. Mas aí, Maristela, me perguntou tudo, foi tirar coisa do baú, tirou coisa do baú aqui. Mas, Ué, a gente Maristela, é aqui para, né, para as nossas eu conheço seguidoras e ouvintes nos conhecer um pouquinho, né? Saber um pouquinho da nossa um pouquinho. história desde lá do começo. Porque isso é legal, né? Isso Poder faz a identificar. diferença. Eu lembro de alguns anos atrás, uma Maristela com cabelo todinho cacheado, assim. Ah, era a moda da época, vai. Assim eu conheci a Maristela, né? Um cabelo que eu sempre achei lindo demais, todo encaracolado, e ele era assim Ainda redondo. tá. Ainda tem um Agora só pouco. tem Tem um pouco, atrás. tem um Então, pouco. mas era todo redondo assim. E me chamou a atenção, né? Um olho de gato, né? Eu falei, nossa, essa moça tem um olho de gato, um olho expressivo. Aí eu queria saber um pouco, assim como você me espremeu quase até sair sangue, né? Da minha história de vida. O que tem a tua história de vida que Olha, ainda você não contou para um monte de gente? a minha história é longa, é punk. Eu sou uma menina que veio do interior, nasci em Assis, cidade interior de São Paulo. Era uma menina magrela, cabeluda, você achou meu cabelo bonito, mas eu já horrível. Cabeluda, perna fina, tinha um monte de apelido, espanador da lua, sofri bullying na escola, alta, mais alta que a média, então achava que os meninos, ninguém ia querer me namorar, que eu era alta. E meu pai, funcionário público, minha mãe, dona de casa. Minha mãe era analfabeta, não sabia nem assinar o nome dela. E fui criada ali no interior, com muito amor, dentro de uma família, né? Acho que a família, né? A gente está falando aqui de família, é muito importante. E aí o meu pai, ele era funcionário público, tinha o salário dele que dava para as contas do mês, vamos dizer assim, né? Minha mãe, dona de casa, ela fazia lá as coisinhas dela, ela costurava, achava incrível, né? Que a minha mãe, ela era analfabeta e ela comprava aquelas burdas, aquelas revistas de costura, né? De Burda, vestido, antiga. e ela dava para a gente escolher, escolhe um modelo, e ela ia, comprava lá o pano e mandava a gente escolher o modelo. A gente escolhia o modelo e ela pegava aquela folha cheia de risco. Era risco de tudo quanto é cor. E ela pegava lá da página e conseguia, tirava o molde, né, num jornal, tinha os alfinetinhos todos e costurava o vestido para gente. E isso era incrível, né? Então, minha mãe era costureira, fazia isso, costurava para gente, depois ela costurava fora. E, e era muito bom porque a minha mãe trazia aquele a mais para gente, né? Da festa de aniversário e tal. Então, a minha mãe já era uma empreendedora nessa época, né? Depois eu fui vendo assim, olhando para trás, né? A gente vai vendo que a gente já vem com veio, né? Com sangue de empreendedora aí. E minha mãe é afrodescendente, como dizia meu pai, pigmeu, porque ela tinha 1,5 m e eu sou desse tamanho. E meu pai, descendente de europeu, italiano. E aí nasceu eu. Eu sou a filha do meio. Eu tenho um irmão mais velho, 3 anos. Eu sou a do meio e a minha irmã, 2 anos mais nova do que eu. Mas a minha mãe, para ter a gente, como ela dizia, teve um sim, um não, um sim, um não, eu sou o sim. Né? Nós três somos o sim. E aí eu tenho, então, sou a filha do meio. Na escola, eu era uma pessoa super tímida, chorona, chorei desde a pré-escola, já sofri um trauma na pré-escola, então eu chorava. Eu, quando não entendia o que a professora estava ensinando, eu não conseguia falar que eu não estava entendendo, aí eu começava a chorar, ela vinha perguntar por que eu chorava, que eu estava chorando, eu não respondia, tinha que ir para casa. E nisso, eu fui até a 8ª série, chorona, tímida, e não conseguia falar com as pessoas. E aí, com minha adolescência, eu ia para a escola a pé e eu ouvia, assim, quando eu passava nas ruas, alguém estudando piano. E aquela tocando aquele piano, aquela música linda. E aquilo ficava, gente, coisa mais linda, eu queria tocar piano. E meu sonho era tocar piano.
Eu queria fazer aula de piano. Só que naquela época, para você estudar piano, você tinha que ter um piano. E um piano custava, assim, um absurdo de caro, né? Meus pais não queriam ter condições de me dar um piano. E então, quando eu fiz 15 anos, meus pais me deram um violão. E eu fui estudar violão. 6 meses, minha mãe costurava vestido de noiva para uma pessoa que a filha dela dava aula de violão. Então, ali ela fez ali o intercâmbio ali, aí ela dava aula de violão para mim. Mas, assim, eu já esperta também, um pouco de dom para música, eu me desenvolvi rápido. Com 6 meses de aula ali, eu já tirava umas musiquinhas de ouvido. Eu lembro de você tocando, eu conheci você tocando. Chitãozinho e Chororó. Tirava as musiquinhas populares, era fácil as músicas de antigamente. Aí eu comecei a tocar um dia. Minha mãe lá costurando, veio lá a cliente dela lá e viu eu tocando lá, estava acho que ensaiando, né? Perguntou se eu não queria dar aula para o filho dela, que o menino tinha 6 ou 7 anos, né? A minha mãe falou, vou perguntar para ela. Veio me perguntar, falei, não, eu vou dar aula, não sei nem para mim, eu vou dar aula. A mulher falou assim, não, ensina o que você sabe. Eu falei, tá bom. Ela vai me pagar. Aí a mulher foi me pagar a aula, eu ensinei e a criança aprendeu. E aí eu fui, depois já trouxe a amiga, que depois já trouxe outra, e eu comecei a desenvolver um método próprio, meu lá. Mas essa foi tua formação? Você foi estudar Não, eu violão? fui estudar outra coisa. Não fiz conservatório, não fiz nada. Eu dei aula de De ouvido? violão, de ouvido, desenvolvi um método meu lá, e eu tinha muitos alunos, que eu não conseguia nem dar aula mais individual, eu dava aula de grupo de 10, aí eu fiquei famosa, eu comecei a dar aula nas cidadezinhas vizinhas ali, de 30, 50 quilômetros, 70 quilômetros, comecei a dar aula de violão, e aí eu já comecei a ganhar meu dinheiro ali. E depois eu conto da parte de empreendedorismo. De formação, eu sou professora, né? Fiz magistério, fiz pedagogia por incentivo da minha sogra, né? Que era diretora, que me incentivou a fazer uma faculdade, que foi muito bom, por sinal, né? Porque meu pai ele falava que eu tinha que estudar só até ali o colegial, que era o que ele podia fazer, e depois a gente tinha que se virar, né? Meu pai também era bem autoritário, né? E aí, com 17 anos, conheci meu marido, o Ronaldo, que é meu marido até hoje, único também, né? De 43 anos a gente está junto, eu tinha 17 anos, ele tinha 19. A gente começou a namorar, namoramos 6 anos, uma guerra de religião, meu pai super católico e a minha sogra super cristã, crente evangélica. Então, nós ficamos nessa guerra aí durante um tempo, né? Até que eu aprendi a me relacionar com Deus, a ouvir o Espírito Santo, a conhecer a palavra, e mergulhei, e até hoje eu tenho assim, experiências maravilhosas com Deus, né? Então, isso também depois eu conto. E aí, eu e meu marido casamos, e eu do interior, casamos e vim morar para São Paulo. Já estava formada professora, e vim morar em São Paulo, na cidade grande. Pensa, uma menina do interior chorona, vim morar na cidade grande. Por onde eu ando? Por onde eu ando? Fui conhecer praia quando eu casei. Santos foi a primeira praia. Olha, eu passando lá. Quase que eu te conheci lá, hein? Santos, fui passar a minha lua de mel em Mongaguá, Caraguatatuba, Ubatuba, foi onde que eu conheci a praia, né? E o Ronaldo, ele trabalhava na MTU na época, era um emprego que o meu tio tinha arrumado para ele, e a gente morava ali no Tatuapé, eu morava no 19º andar, eu olhava aquela cidade, aqueles carros lá embaixo, falei, gente, o que eu vou fazer nesse mundo dessa cidade? Eu morria de medo de entrar no metrô. Quantos anos você tinha nessa época? 23 anos. Morria de medo de entrar no metrô, ficar presa na porta, de não pegar o ônibus, não saber voltar para casa. E ele viajava e eu ficava sozinha, né? Na semana até ele voltar assim. Até que um dia eu conheci uma pessoa que me apresentou aí o empreendedorismo, que depois eu também vou contar dessa parte aí. Então, eu sou casada com o Ronaldo, com o mesmo marido. E filhos? Tenho 2 filhos, né? Meu maior sonho, quando eu casei, era ter uma família, era ser mãe. E o meu maior desafio e a minha maior superação foi conseguir ser mãe. Tive 6 gestações para conseguir ter meus 2 filhos, né? A Amanda é minha 4ª gestação. Eu tive que fazer enterro de um filho, que foi a Natália, uma filha. Perdi o primeiro, que foi o menino. Depois perdi um de 3 meses. Depois perdi essa menina. Depois que eu tive a Amanda, que foi também um milagre, né?
de Deus, porque Deus falou que ia fazer a vontade do meu coração e fez, que era ter uma menina. E aí eu tive a Amanda. Depois de 4 anos, eu também já queria, né, ter mais, porque eu tive a Amanda com 30 anos. Eu já estava velha, né? Na nossa época, mãe de 30 anos é velha já, né? Eu precisava ter outro. E entre a Amanda e o Ronaldo filho, eu perdi outro. Então, perdi mais um para ter o Ronaldo filho, que foi minha 6ª gestação. O Ronaldinho foi a 6ª gestação. E o Ronaldinho, a Amanda é arquiteta, também linda, né? A gente tem que achar nossas filhas lindas, maravilhosas, super bem Mas sucedida. é mesmo. Não casou ainda, não me deu neto ainda, mas acho que daqui um pouco vai dar. O Ronaldo filho está se descobrindo empresário, trabalha com o pai, tá aí, tem 26 anos, um menino lindo de quase 2 metros, né? Espanador da lua que eu era, ele é, né? Ainda bem que ele é homem, Alguém né? puxou, né? Alguém puxou, ainda bem que ele é homem. É, realmente ele puxou mais a mim, eu vejo ele mais parecido comigo mesmo em tudo. Mas, E é isso. Maristela, você teve um desafio que eu lembro bem um telefonema que nós nos falamos, e foi quando a minha filha, Carol, ficou grávida, que eu recebi a notícia que a Carol estava grávida da minha primeira neta, a Manuela. E eu lembro muito bem que, quando eu falei com você por telefone, que eu estava muito alegre, você tinha recebido uma notícia não boa sobre a sua saúde. E Nossa, naquele você me dia, falando isso agora, hein? Eu sou tão esquecida, eu não lembro, né? Que você, desse você, episódio que você você está me disse para falando. mim assim no telefone: você está me dando uma notícia feliz e eu vou te dar uma notícia triste, que foi o seu câncer. Então, né? Essa foi uma grande superação. Fazem 14 anos que eu também tive um câncer de mama. E a nossa vida é superar desafios, né? E a gente consegue a crescer nisso. E eu acho que tudo na vida são experiências, as boas e as ruins, elas sempre nos trazem, né, memoriais, né? Pode ser bons ou pode ser ruim, mas nos faz crescer. Essa notícia realmente é uma notícia bombástica, né, para qualquer pessoa que tem câncer, principalmente na minha época. Eu acho que hoje, além de ser ruim, a medicina está mais avançada, né, a cura está aí, né, e é bem falado sobre isso para prevenção e tudo mais. Então, mulheres, se previnam, vão buscar, porque a cura, tá? Os médicos estão aí para curar. Deus também, quando ele tem um propósito na nossa vida, né? Ele nos deixa ficar aqui para poder contar isso, né? Que ele existe, que milagre existe, que os médicos estão aí, que tem a medicina, que tem cura. Eu fui curada já há 14 anos, graças a Deus, não tenho mais nada. Foi um dos grandes desafios, né? Que eu tive aí na minha vida. Mas eu quero te contar uma coisa que aconteceu essa semana passada com a nossa cabeleireira, que é comum, a minha e a sua. Nós temos uma cabeleireira em comum. E a gente estava falando de corte de cabelo. Eu nem te contei isso, vou contar isso agora aqui para você. E nós estávamos falando de corte de cabelo. E ela falou assim para mim: a Maristela tem uma mania de cortar franja. Sempre lá, cortei a franja dela uma semana, na semana seguinte ela já fala para mim: precisa cortar a franja, precisa cortar a franja. E aí, a Maristela, na época que ela teve o câncer dela, eu montei uma peruca para ela com o cabelo exatamente Você quer que eu igual. conte essa parte? Não, pera, eu vou contar o que ela me contou, depois você conta. Eu montei uma peruca para ela com o cabelo exatamente que era o cabelo que ela tinha, né? Você acredita, Yara, que a Maristela vinha aqui e falava que a franja tinha crescido, que a franja tinha crescido. Aí chegou um dia que eu falei para ela assim: Maristela, a franja não cresce. Não cresce, isso é uma peruca. Aí eu peguei a peruca dela e fiz assim, e acertei um pouco mais para trás, e aí a franja ficou no lugar. Eu ri muito com ela sobre essa cena. Essa parte, né, é muito difícil para uma mulher que passa câncer perder o cabelo, né? E o meu cabelo sempre chamou a atenção, né? Já tive tudo quanto é cor do cabelo, vou lá. E ela é minha cabeleireira já há anos, desde quando eu mudei aqui em Alphaville, mais de 25 anos. E eu gosto sempre de estar mudando. Mas no câncer, uma das coisas que é importante é você enfrentar certas coisas com
vamos dizer assim, se divertindo também, sabe? Vendo o lado bom das coisas, né? Então, era ruim tudo que eu estava passando, sem cabelo, mas eu me divertia também, né? Eu ia lá, falava para ela lavar meu cabelo, falava para cortar. Esse não dá muito parecido, mas ficou realmente muito parecido, né? Então, a gente tem histórias para contar. E as histórias são os memoriais, né? Os bons e os ruins, como eu falei, fazem parte. O que mais que eu posso contar de mim? Deixa eu ver. Essa foi uma grande superação na Olha, sua eu vida. posso falar, você estava perguntando quem é a Maristela, né? Eu posso falar que a Maristela é uma pessoa ousada, gosta de desafios, né? É, tem força para superar bastante coisa, uma mulher de fé. Sou cristã hoje, né? Desenvolvi um relacionamento com Deus, sou cristã, uma mulher de fé, creio na palavra de Deus, creio no poder, né, do nome de Jesus. E, e eu sou muito criativa também, né? Sou muito criativa. Tanto é que nós duas estamos aqui, que nós vamos depois contar sobre essa parte, né? O que é que nós estamos fazendo aqui nesse programa Elas Inspiração e o porquê nós estamos nesse programa Elas Inspiração. Quando pensei no nome Maristela de estar junto comigo, eu pensei numa pessoa que tivesse uma sintonia bem parecida com a minha, né? Nós não somos iguais. Pelo contrário, nós temos um monte de coisa diferente. Mas, em relação a propósito, a ideais, a determinação, a garra, a fazer acontecer, nós somos muito parecidas. Muito parecidas. E eu acho que isso é o que a gente pretende com esse nosso Elas Inspiração, né? Mostrar a importância da família, do negócio, né? Que as coisas se conversam entre si e que quando você deixa as coisas conversarem entre si, elas dão certo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E só para encerrar essa parte da minha vida pessoal, eu queria só deixar aqui, contar essa história que veio para mim essa semana, essa história, sabe, Yara? E eu queria tentar chamar a atenção das nossas ouvintes, das nossas seguidoras, o tanto que é importante, o tanto que é especial família, né? E muitas das vezes a gente se vê hoje, o que a gente é, o que a gente faz, e esquece de que alguém lá atrás conquistou algum espaço, conquistou muito para dar uma alavanca, uma escada para a gente estar onde a gente está hoje, né? E eu queria contar um episódio da minha avó, né? A minha avó, por parte do meu pai, a gente ficava... Minha mãe, às vezes, tinha alguns probleminhas de saúde, aí meu pai vinha trazer ela para tratar aqui em São Paulo. Aí eles tinham que vir, esperar o atendimento, eles demoravam, às vezes, 1 semana, 2 semanas para voltar. A gente ficava na casa da minha avó, por parte de pai, minha avó Benedita. A minha avó Benedita morava numa casa que ela tinha um quintal, e o quintal era grande, assim, dava uns 10 metros. E ela fazia uns canteiros. Meu avô era taxista, minha avó, uma senhorinha, tá? Ela tinha 40 anos, eu já achava ela uma senhorinha. Tanto que eu falava, meu Deus, em 2000 eu vou ter 40 anos, você é uma velha. Olha eu aqui com 61 sendo velha. Aí, ela tinha aqueles canteiros e ela plantava verdura. Ela plantava verdura ali. Então, tinha um canteiro de alface, outro de rúcula, almeirão, chicória e não lembro o outro. E era lindo de ver aquela verdinha, ela cuidava e ela vendia. Olha minha avó empreendedora. E ela vendia essas verduras. O mais incrível, quando chegava no meio do ano, que eu ia lá, os canteiros não tinham verduras. O canteiro, eles tinham flores. Eram margaridas brancas, crisântemos roxo, amarelo e rosa. Florido, florido, florido aqueles canteiros. Sabe o que ela fazia? Ela vendia as flores para as pessoas no finados, para levar lá no cemitério no dia de finados. Olha isso, há 50 anos atrás, há mais de 50 anos atrás. Quando você já falava minha avó velhinha, né? Minha avó velhinha fazia isso, talvez para ganhar o dinheirinho dela, para dar os presentes para os netos, né? Então, olha, a gente tem que tirar o chapéu para a mulher, né? Mulher é, vamos dizer assim, uma coisa especial, né? Feita, assim, por Deus, muito especial. A mulher, ela, ao mesmo tempo que ela é frágil, ela é forte, né? Ao mesmo tempo que ela é delicada, né? Ela pode ser brusca, ela pode ser enérgica, né? E, ao mesmo tempo que ela precisa ser cuidada por ser mais frágil, ela cuida, ela busca recursos, ela tira da cartola algo que, né, ninguém está esperando.
e ela é uma leoa para defender a família e os filhos. Mas você viu o que você falou agora? Que as coisas, que até eu dei uma chamada aqui, né? Preste atenção na sua família. As coisas que a gente vê da nossa família na nossa infância, elas refletem no nosso futuro. Elas refletem. Então, por mais que a gente fale assim, eu não gosto disso que a minha avó faz, a minha avó lá ficou lá plantando no sol, tal. Hoje você fala com orgulho, né? Então, o que as nossas famílias elas pregam, né, fica para uma vida inteira. Né? Então, isso é um ponto importantíssimo de ser olhado. A conquista, né, que eu falo, a conquista. O que nos levou a estar aqui hoje, nós duas, podendo, né, estar contando um pouquinho da nossa história, para que as pessoas nos conheçam, para que nós possamos, nesse programa, trazer aqui histórias incríveis, inéditas, né, histórias de superação autênticas, né, de pessoas, para inspirar outras pessoas, né? Então, isso também veio de nós, de um equilíbrio de família, né, de amor. De amor. Porque, por mais que não tenha dinheiro, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, por mais que tenha conflitos em qualquer família, o amor, a atenção, né, a presença da mãe é muito importante. O amor é a diferença em tudo, né, em todos os lugares. Então, para a gente continuar no próximo bloco, falando aí, né, de uma parte do empreendedorismo, acho que a gente falou um pouquinho, já deu para o pessoal conhecer um pouquinho, mas ainda vamos conhecer mais que nós duas somos de carne e osso, né, que nós superamos coisas, nós tivemos bullying, né, que a gente teve... Você teve uma parte que foi sem pai. Eu perdi meus pais agora, né? Não faz muito tempo. A minha mãe, eu perdi ela logo depois que eu sarei do câncer. Minha mãe descobriu um câncer e morreu em 6 meses, né? Minha mãe morreu com 71 anos, morreu nova. E o meu pai morreu agora com 85 anos, há 3 anos atrás. Eu com 20 anos já tinha perdido meu pai. E o meu pai, ele foi uma referência para mim de autoridade, de força, né? Ele mandava muito, não me dava muita escolha, né? Mas isso foi importante. Então, tudo é importante na vida da gente, né? Essa questão do momento que a gente viveu, que os pais eram um pouco mais rígidos, me traz a frase que eu trago até hoje: faça para o outro como se o outro fosse você. Isso eu tenho do meu pai. O meu pai sempre pregou você fazer o certo, porque o errado é descoberto rapidamente. E uma coisa que ele falava muito: é muito difícil mentir, né? Porque você mente agora, daqui a pouco você já esqueceu o que Nossa, você mentiu. Nossa, me dava surra se eu mentisse. Bom, então, para a gente passar, antes da gente passar para o nosso próximo bloco, falar da parte do empreendedorismo, né? Que o Elas Inspiração quer aqui trazer para você histórias que te inspiram, que te motivam, né? Histórias que façam você superar aqueles obstáculos, aqueles desafios que você talvez esteja achando que é impossível, que é difícil. Nós estamos aqui, né, junto, mulheres, juntar mulheres, elas aqui, né, para inspirar elas, vocês que estão aí nos assistindo. Mas a Yara vai dar um recadinho para nós agora e logo em seguida a gente vai falar uma parte do empreendedorismo, Yara. Permita-se encontrar o valor da sua equipe. O que eu quero dizer com isso? YL Consultoria. A YL Consultoria vai contribuir na sua empresa em ajudá-lo a obter as competências das pessoas que fazem parte do seu negócio. E isso é desenvolvimento de resultados. Quando você desenvolve pessoas, você desenvolve resultados. Fale com a YL Consultoria. Com certeza ela contribuirá no crescimento e na gestão de negócios que você tem junto a seus colaboradores. Bom, Yara, fala um pouquinho sobre essa nova jornada Elas Inspiração. Por que você entrou nesse novo desafio e com quem você está iniciando? Elas Inspiração. O nome já diz, né, Maristela? Inspiração, né? Bom, quando eu senti que eu terminei o meu período, vamos dizer assim, de estar como uma intraempreendedora, né, trabalhando no mundo corporativo, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi: vou descansar, vou curtir um pouco a vida. Mas isso só durou, acho que uns 15, 20 dias, não durou mais do que isso.
Porque eu sempre, como eu falei aqui um pouquinho da minha história, né? Eu sempre gostei de estar envolvida em projetos, principalmente projetos novos, me atraem muito, né? O novo, o despertar o novo, começar do zero. Não tenho medo de começar do zero. Esse é um ponto forte meu, que eu considero muito forte, né? Às vezes as pessoas querem encontrar o prato pronto, né? E, para mim, construir o prato tem um valor muito maior, porque você pode dizer assim... da vida, né? Não, você pode dizer assim, ó, eu sou parte desse sucesso. Eu falo isso com muito orgulho. E aí eu comecei a sentir, eu falei, não, eu não posso ficar parada com tudo que eu vivi, com tudo que eu aprendi, com tudo que me ensinaram também, eu não participar isso para outras pessoas. Aí eu comecei a pensar, e a primeira coisa veio, vou fazer um trabalho de desenvolvimento de pessoas para a gestão melhor dos resultados, que é um grande foco meu. Aí fui buscar você, né? Falei, não, mas eu quero alguém junto comigo que tenha essa mesma sintonia. E nesse começar, né? Nesse começar novamente, o que aconteceu? Uma ex-colaboradora minha, que hoje é diretora de um canal de TV, me chamou e falou assim, não, Yara, você tem que falar um pouco de empreendedorismo. E aí nasceu, como que eu vou falar um pouco de empreendedorismo? Atingindo muitas mulheres, muitas pessoas. Eu falo mulheres porque durante todos esses meus anos profissionais, eu tive muito mais envolvida com mulher do que com homem. Fiz gestão de homens? Sim, já fiz, de vários homens também, mas muito de mulheres. E eu vejo que as mulheres elas têm uma fragilidade maior na área profissional, né? Hoje é um tema que está sendo muito falado, né? Até diferença salarial, mulheres que têm a mesma função e têm salários menores. A gente hoje está vendo um trabalho forte em cima disso. E aí, como que eu atinjo as pessoas? Aí nasce o Elas Inspiração, né? O Elas Inspiração, o nome vem assim, realmente de inspirar. Eu vi aqui você falando algumas coisas, histórias. Nós queremos trazer histórias aqui nesse nosso videocast de mulheres que lutaram, que foram autênticas, que é exatamente os pilares do Elas, né? O E de empreendedorismo, o L de liberdade, o A de autenticidade, o S de superação. Mulheres com essa história. Não é o negócio delas em si, mas a história dela, de como chegou lá e como superou os desafios. Bom, a gente está falando aqui do Elas Inspiração. Mas eu queria falar aqui para vocês, contar um pouquinho que a Yara, ela foi a pessoa que me inspirou no empreendedorismo. Então, eu vou contar um pouquinho, né, Yara, dessa parte, de como eu entrei, depois que eu casei e mudei aqui para São Paulo, como que eu entrei nessa coisa do empreendedorismo. Eu fui numa reunião, eu estava lá no 19º andar, como eu estava falando, né? Olhando o que eu vou fazer, dar aula eu não quero, o que eu vou fazer? E um dia eu fui parar numa reunião de negócios, onde eu conheci a Yara. E nessa reunião de negócios, como ela mesma falou, com 30 anos, ela já era presidente de uma empresa, né? E eu fui parar nessa empresa. Por coincidência? Não, né? Eu acho que não, né? Porque já era destino, né? E quando eu cheguei para conhecer a Yara, nós estávamos numa mesa para ser apresentada. Ela vinha fazer uma apresentação da empresa. E aí chegou a Yara, uma mulher empoderada, bonita, jovem, bonita, estilosa, bem vestida, maquiada, perfumada, sentou na ponta da mesa. E eu fiquei olhando e admirando a Yara e pensei naquele dia, será que um dia eu vou ser que nem ela? E olha aqui o destino, nós duas aqui juntas. E nós fomos trabalhar juntas, trabalhamos juntas, né, Yara, em muitas das empresas. Sim. Você vai falar um pouquinho. E eu só queria falar que você foi a que me inspirou, a mulher empoderada que me inspirou a empreender. Porque até então eu não sabia o que era o empreendedorismo, eu não sabia que eu poderia me tornar uma grande vendedora, ganhar muitos prêmios que você me deu, muitas placas, muitos troféus ela me entregou. Ganhei muitos, né? Tenho lá, Yara Landucci, seguidos. E foi um prazer enorme trabalhar com você. Eu me desenvolvi muito, me inspirando em você, né? Então, Elas Inspiração vem trazer isso aqui, né? A inspiração, aquilo que você se identifica com a pessoa, né? A força, a garra, a fé, o profissionalismo, a competência, né? O conteúdo, tudo isso a gente quer trazer aqui.
Maristela, você falando assim, né, que eu te inspirei, voltando aí alguns anos atrás, né, depois do jornalzinho que eu fiz, né, fui trabalhar com decoração, trabalhei 6 anos nessa área, né, fazendo projetos, até que eu recebi um convite para vender cosméticos. Pensei, falei, vou fazer. Você vai contar do teu começo. Do meu começo. Maravilha. Do meu começo de empreendedorismo. Como que a Yara começou? Que eu nem enxergava ainda empreendedorismo, né? E aí eu fui convidada para vender cosméticos. Eu falei assim, eu vou fazer para completar a minha renda. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque eu também sabia que eu tinha um tino para venda. Primeiro porque eu estava ali fazendo projetos que não eram baratos e que eu vendia. Né? Na verdade, eu vendia. Na época que eu tive a minha primeira filha, eu pintava camiseta e vendia. Camiseta. Fui aprender a fazer pintura em camiseta e vendia. Uma boa empreendedora tem sangue na veia de vender. Fala. Depois fiquei um tempo parada, porque eu queria também cuidar um pouco mais dela. Fui vender produtos de limpeza. Então, eu já sabia que vender eu não ia ter tanto problema. Então, eu aceitei começar essa venda de cosmético. Eu falei, a pessoa me falou uma coisa que eu achei que cravou muito na minha memória, né? Cosmético, produto que vende e revende. Porque ele acaba e você tem que comprar de novo. Aquilo me chamou a atenção. Porque eu lembrei, lógico, das camisetas. A camiseta você vende uma, depois, até você vender outra, o trabalho é muito maior. E o cosmético, realmente, né? Aí fui vender, comecei vendendo, falei com o dono da loja, inclusive, porque quem seriam meus primeiros clientes? Os meus clientes da loja. Alguns, né? Alguns mais especiais, que eu tinha mais liberdade. Foi assim que eu comecei. Até que o dono da empresa, que essa empresa que eu vendia era de São Paulo, a sede dela era em São Paulo, e eu morava em Santos. Até que ele nos avisou, que eu falo a mim e meu marido, que ele queria conversar comigo, mas queria a presença do meu marido. E a gente marcou até na minha casa. O dono da empresa foi na minha casa. Ele foi na minha casa falar o quê para mim? Foi falar assim para mim, olha, você está aqui em Santos vendendo e nós queremos montar uma base aqui em Santos. E nós queremos que você seja a supervisora de Santos. Eu falei, eu? Como assim? O que eu vou fazer de supervisora? Nova. Vou te dar uma oportunidade. Uma oportunidade que eu nem estava enxergando o que era. O que eu vou fazer como supervisora? Aí ele falou para mim assim, você vai formar uma equipe e vai cuidar dessa equipe. Eu falei, não, eu não sei fazer isso. Eu falei, eu não sei fazer. Eu sei eu vender, agora eu... Não, você sabe. Então, alguém, Maristela, você falou que você se inspirou na Yara. Alguém teve que pegar a mão da Yara, essa importância que eu tenho dentro de mim, e falar, é possível, você consegue fazer. Adivinha, olhou para o meu marido e perguntou para o meu marido, o que você acha? Não, ela consegue, ela consegue. Por isso que eu falo, sempre apoiando, né? Então, eu tinha ali, eu fui vencida pela maioria. 2 pessoas, 2 homens, inclusive, falando que era possível fazer. Então, alguém acreditou em mim, Maristela, mais do que eu mesma. E assim foi meu primeiro passo no empreendedorismo. Conta um pouquinho mais do seu empreendedorismo. Aí você começou como vendedora, supervisora, e depois você chegou a presidente, porque quando eu te conheci, você era presidente dessa empresa. E como foi esse desafio? 2 como anos. Você superou tudo 2 isso? anos. Aquela mulher que falou que não conseguiria fazer, 2 anos depois, estava assumindo a vice-presidência da empresa. Perante outras pessoas que tinham lá na época, com uma qualificação similar, vamos dizer, à minha, né? Mas a determinação, né? Acreditar em si, que eu falo muito isso, né? Primeiro de tudo, você tem que acreditar em você. E aí eu aponto a minha primeira falha. Naquele momento que eu fui convidada, eu não acreditei em mim. Eu precisei alguém me dar um empurrão. Sabe quando você vai pular daqueles negócios lá que o povo vai lá em cima e aí tem sempre uma pessoa para te empurrar. Senão você chega lá em cima, vê aquela altura, você fala, não vou saltar disso não. Não vou. Né? Você conseguiu ir até lá, mas aí depois você fica com medo do salto. Aí tem alguém para te empurrar. Foi isso que aconteceu comigo. Foi aonde você conquistou todas as coisas que você estava falando. Foi aonde a casa. Foi aonde a compra do nosso primeiro carro zero, né? A compra do nosso primeiro carro zero. Aí o meu marido se envolveu muito também com o trabalho que eu fazia, porque a gente falava com pessoas
Ele falava para as pessoas nos locais que ele trabalhava: olha, fala com a tua esposa para conversar com a minha esposa, que ela tem um negócio bacana. Então, ele também foi um multiplicador, vamos dizer, Olha aí que você indireto. falou. Fala com a tua esposa, conversar com a minha esposa. Isso. Mulheres. 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 Né? Então, o A empreendedorismo. força, você tá vendo? Mas sabe o que é o mais incrível? Hoje a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de mentoria, mas eu não sabia direito o que eu estava fazendo, era muito nova que eu falo, né? E a gente não usava essa linguagem, né? E aí esse empreendedorismo, ele nasceu em mim, que eu vi que o que dava certo do momento que eu ajudava outra pessoa. Quando eu parava de olhar para a Yara e falava, não, eu vou ajudar essa pessoa a fazer, automaticamente a Yara era reconhecida financeiramente, né? Porque as coisas cresciam, né? Eu vejo muito isso, e é uma coisa que eu presto muita atenção, quando eu vou em qualquer loja de qualquer departamento, qualquer atividade, né? Como que as pessoas que atendem os clientes, como que elas atendem os clientes? Apenas como funcionária daquela loja ou daquele negócio, ou como ela se sentindo dona do próprio negócio. Essa é a diferença do Mas eu acho empreendedorismo que também. aí tem uma coisa, né? Que já é dom da pessoa, né? Dela fazer aquilo que ela escolhe para fazer bem feito, né? E eu falo sempre assim, dividir para multiplicar, não tem medo, né? A pessoa que ela é uma empreendedora, a mulher que ela é empoderada, que tem autoconfiança nela, que ela sonha, que ela tem segurança daquilo que ela está fazendo, ela não tem medo de competição, ela tem uma autenticidade. Né? Ela acredita naquilo que ela está fazendo. Então, uma das coisas, né, que fez eu ser empreendedora e ir para esse lado foi realmente acreditar naquilo que eu estava fazendo. Então, eu me inspirava em pessoas, eu buscava o conhecimento, eu buscava o treinamento, eu buscava, eu me desafiava, buscava os desafios, e isso foi fazendo com que eu crescesse. Com que eu crescesse. E isso que você falou, né, que a gente tem, que você falou, né, buscou uma pessoa que tem algo em comum, que você tem, né, e que eu não prestava muita atenção, que a gente não tinha muita. Que a Yara sempre foi minha chefe, vamos dizer assim, né, em várias empresas que nós trabalhamos juntas. E eu trabalhava no campo com outras pessoas, né, mas era uma coisa que já estava em mim também, que é isso que estava em você. Né, que é dividir para Para multiplicar, multiplicar. que é ser mentora, né, que é você pegar na mão, você desenvolver a pessoa, você gerar uma oportunidade para a pessoa, independente da classe social que ela está, de onde ela mora, se ela tem ou não dinheiro para começar um negócio, mas você acreditar que ela pode e ajudá-la a conquistar pequenos passos para que ela adquira confiança nela. Se você olhar a minha história, você conhece muito da minha história, eu sempre gostei de pegar uma empresa, quando eu estava como intraempreendedora, uma empresa do zero. Sempre. Se você olhar no meu currículo, eu não tenho história de empresas já totalmente estruturadas e sedimentadas. Eu não tenho no meu currículo isso. E eu me orgulho disso, de não ter. Não que eu seja contra, não é isso. Mas você começar junto com uma empresa do zero e começar a fazer acontecer, isso faz você crescer muito profissionalmente. Muitas pessoas, às vezes, elas têm receio do começar do zero, até da própria empresa delas. Conta aqui, então, uma superação na parte do empreendedorismo. Algo que é isso que você falou, né? De desafio, que foi um grande desafio que você superou. Foram muitos, mas eu tenho um muito marcado. Teve um período da minha vida, uns 5 anos e meio, 6 anos, que eu decidi sair do mundo corporativo e entrar no empreendedorismo. Foi quando eu, sozinha, criei a consultoria. Sozinha. E aí o meu primeiro cliente. Quem foi meu primeiro cliente? Alguém chegou para mim e falou assim: Yara, tem uma empresa multinacional francesa que está em mais de 100 países no mundo e eles estão vindo para o Brasil. E eles estão fazendo uma pré-seleção de pessoas para dar uma consultoria para eles. Por quê? As pessoas que iam estar aqui no Brasil respondendo pela empresa são brasileiras, né? Porque precisava, inclusive, ter isso, mas não são do ramo, não entendem nada do ramo. Então, eles estão buscando.
E essa pessoa que me convidou falou para mim assim, eu acho que você deveria se, vamos dizer, candidatar. E mais uma vez você achou que você estava preparada? Eu achei e não achei. Eu achei que eu estava preparada, ousada. mas eu tive medo. Mas Medo. foi ousada. Mas você já me viu fazer um negócio chamado Círculo do Sucesso. Planos, ação, Sim. medo, persiste e faz. Você já me viu contar essa história? Um dia eu vou contar aqui para todos os nossos Tem ouvintes. muito esse treinamento que Vou você dar me ensinou. esse treinamento, que é um treinamento que dá o clique. E aí eu reparei que eu estava parada aonde no Círculo do Sucesso? No medo. E depois do medo vem, você persiste e faz. Esse é o Círculo do Sucesso. Aí eu falei assim, eu vou me inscrever. Fui para uma entrevista, quem era a pessoa que ia me entrevistar? Um italiano. Esse italiano, ele era uma pessoa que respondia pela abertura dos novos países no mundo. Fui lá ser entrevistada por ele. Aí, Não era pouca coisa, né? Não era Porque pouca coisa. Era uma empresa... Mas sabe quando você vai num lugar que você vai desprendida? Se der, deu. Eu vou ser a Yara, que é a coisa melhor que a gente faz na Autenticidade, vida. né? Vai ser Seja você. você. Não vá de frases programadas, não vá... se falar isso, eu vou falar aquilo. Vá livre, leve e solta. Despida. Despida. Eu acho que isso foi um dos grandes desafios meus. E qual foi a minha grande surpresa quando eu fui a pessoa escolhida? Depois ela me levou para lá, né? Depois Você eu te me levei levou pra para lá. lá. Depois E eu foi aonde eu conquistei também. Levei várias. Foi aonde eu de vendedora, eu me descobri gerente. Foi aonde eu fui galgando também a minha carreira, inspirada em mulheres como você. Eu já te conhecia de outros lugares. Então aí, lá eu fui vendo que eu era capaz também de crescer nesse empreendedorismo, porque a gente não tinha salário, a gente tinha lugar para trabalhar, a gente tinha ajuda de custo, a gente tinha nada. A gente tinha força de vontade, foco, né, acreditar e um produto para trabalhar. É o que eu falo. A gente fazia. É acreditar em você e acreditar no seu negócio. Eu fui para prestar uma consultoria de 6 meses com eles. Eu fechei uma consultoria de 6 meses. Em 5 meses eu fui chamada. Até falei assim, vai ver que eles vão... Só que tenha que avisar 30 dias antes, caso fosse desistir. E qual foi a minha surpresa? Olha, Yara, nós não te queremos mais como consultora. Nós queremos você dentro da empresa. E eu tinha, na época, acho que mais 3 ou 4 clientes. E tinham 2 deles que eu não podia largar. Né? Os outros eu conseguiria encerrar em 30 dias, mas tinha 2 que eu não... A empresa foi 10 comigo e falou para mim assim, não, você dá o prazo maior para esses 2 clientes, mas nós queremos você aqui com a gente. E aí eu passei de consultoria, de novo voltei para o intraempreendedorismo. E assim, foram várias empresas, uma empresa mexicana também, que estruturou o trabalho aqui. Que eu também fui. Você também fui te buscar. Então, esses desafios, né, de começar do zero... Você me levou para uma francesa, uma empresa americana, uma empresa mexicana e uma empresa brasileira. Então, você rodou bastante. Rodei bastante com você. Mas você vai lembrar disso. Todas estavam em início, startup, início de empresa. Sim, aqui no Brasil. Início. Então, isso eu falo com orgulho, porque você colocou ali em cada uma delas o teu negócio, a tua dedicação. Talvez por isso eu sempre senti que eu era dona da empresa, porque eu peguei a empresa do zero. Né? Peguei do zero, então eu sempre me senti parte. Dona da empresa. Agora deixa eu pegar esse seu gancho, né, de começar as coisas do zero, de ser ousada, de ser criativa, de acreditar em você, né, e criar oportunidades, né, de se desenvolver, de se destacar, de crescer. Nós ficamos um tempo separadas, né, ficamos acho que 15 anos, né, que você ficou numa empresa e eu fui me aventurar com outros tipos de negócios, né, com outros empreendedorismo. E também, né, a gente tem aí no nosso Media Kit aí o Marcelo Pinheiro falando que nos conhece aí, né, no trabalho. Sim. E ele me falava que eu era a única que gostava de quebrar pedra, né? Sempre que tinha uma empresa que ele começava, ele me chamava lá, porque para começar do zero. E eu falava assim, todas as entrevistas, eu falava assim, eu amo começar do zero, plantar bandeira. Onde que é para ir? Não tem? Eu quero lá pôr a bandeirinha para começar, né?
Então, isso é ousadia, né? Isso é você acreditar no seu trabalho, né? E isso a gente consegue atrair pessoas, né? Com essa energia positiva que a gente tem de acreditar, de conquistar, de dividir oportunidade, a gente consegue atrair pessoas, né? E dar oportunidade para essas pessoas, né? Assim como você me deu essa alavanca, fez eu chegar onde eu cheguei, aprender, continuo aprendendo, né? Que agora que a gente está aqui no Elas Inspiração, que é um desafio novo aqui para nós somos ousadas, né? Já com uma certa idade, ela não gosta de falar da idade dela, tá? Mas eu vou falar porque é para tirar o chapéu para nós, né? Porque a gente veio de uma década aqui, ó, de papelzinho, né, de lista, não dizia telefone celular, telefone fixo, né, planilha escrita toda à mão, e a gente está hoje aí entrando num mundo de tecnologia, né, num mundo de liberdade, num mundo de mídia, que a gente não entende nada, e a gente se desafiou a trazer esse programa, não só para alcançar aquelas que nós temos em volta de nós, né, Yara, mas você, aonde você estiver, em que local que você estiver, qualquer parte do país, do mundo, e nós podemos te alcançar aí com o nosso programa aqui do YouTube, com as nossas histórias de superação, de empreendedorismo, para te ajudar a crescer, para te ajudar a superar. E eu e a Yara, corajosamente, né, estamos aí embarcando nesse novo desafio de fazer esse programa. Não conhecemos certas coisas, mas a gente trouxe parceiros. E eu queria que você falasse desse parceiro que a gente trouxe para que isso pudesse estar acontecendo aqui hoje. Esse nosso primeiro programa, né? Está nascendo aqui uma coisa que nós não somos pouco, não. A gente não gosta de pouco. Né? Nós sabemos que nós vamos crescer, nós vamos ficar muito famosa e que nós vamos ter muito sucesso. Para isso, a gente trouxe pessoas, empresas, parceiros que fazem a diferença. Fala um pouquinho, Yara. Mas antes de eu falar, eu estou aqui adorando as coisas que você acabou de falar. O que eu falei? Algumas vezes você me perguntou assim, mas por que você me escolheu? Talvez algumas pessoas lá fora que estão nos ouvindo perguntem por que a Yara convidou a Maristela. E a Yara fala tanto que elas têm o mesmo propósito. Você conhece tanta gente, né? Falando que ela tem... Eu tenho muitas pessoas que têm um propósito muito parecido com o meu. Mas se vocês prestaram atenção no que a Maristela falou agora, nada combinado, o que ela falou e o que eu falei? Ela teve o apelido de quebrar pedras. Ela gostava de plantar a bandeira dela, iniciando um novo negócio. Exatamente o que eu tinha acabado de falar. A minha vida toda, o que me motivou, o que mais me motiva é começar do zero. É o desafio. Não tenho nada na frente. Tenho que construir. E você acabou de endossar, acabou de falar. Então, a resposta está mais do que... Você deu a própria resposta. Por que você está comigo hoje? Porque você tem esse mesmo propósito. Desafio do zero. Isso faz parte do teu DNA. E do meu DNA. Ser ousada, não ter medo, né? Enfrentar as coisas, né? E eu e a Yara, nós estamos também nos conhecendo um pouco mais, porque a gente sempre trabalhou juntas. E hoje nós estamos num novo negócio juntas, né? Então a gente também aqui estamos descobrindo coisas, né? Em que se encaixam. Isso tudo é muito bom. Pois é, Maristela, marca. Uma coisa muito importante e que nós nos preocupamos desde o começo. E eu deixo aqui uma pergunta para você. Você já parou para pensar como as pessoas enxergam a sua marca? E foi aí, eu e Maristela, buscando empresas que chegassem no nosso propósito, que entendessem o nosso propósito. Falamos com várias empresas até que chegamos na VW Brand. E aí, essa empresa nos abraçou. Nos abraçou no propósito, nos ideais, incrementou, deu direcionamento, deu um norte para a marca, para que a marca tivesse sustentabilidade, que a marca levasse a autenticidade que nós queríamos apresentar às nossas ouvintes, principalmente às nossas mulheres. Por isso eu deixo aqui para você, se você quer, na sua marca, fazer da sua marca algo diferente, algo sustentável, algo que dê credibilidade e que dê e transforme isso nos resultados, procure a VW Brand.
Tenho certeza que os seus resultados falarão bem alto. E aí nasceu Elas Inspiração, né, Yara? Com certeza. Bom, antes da gente falar do futuro do Elas Inspiração, que nasceu, eu queria perguntar uma coisa para você. O empreendedorismo vale a pena? Sempre valerá a pena. Nós, mulheres, Maristela, já somos empreendedoras desde que nascemos, né? Quando casamos, então, somos empreendedoras da nossa casa, da nossa própria casa, né? Dos nossos filhos, dos nossos maridos. O empreendedorismo vale a pena porque ele te dá uma razão de você se sentir importante como pessoa, de você mostrar aquilo que você acredita para outras pessoas. Então, o empreendedorismo, eu falo, empreendedorismo e família, eles se falam e sempre, na minha opinião, sempre ele valerá a pena. Então, o empreendedorismo faz parte da mulher, eu acho, né? Já nasce com a mulher, né? Ela só precisa descobrir, as que ainda não descobriram, que dentro dela há uma mulher empreendedora, né? Para buscar o algo mais, para unir a família, para realizar sonhos, né? Quando eu descobri o empreendedorismo, eu não tive o apoio da família, vamos dizer assim, porque eu contei lá no começo, né, que eu tinha me formado, era pedagoga, a minha sogra já era, na época, diretora, queria que eu fizesse o concurso, mas eu não queria ir para a área de educação. Eu queria muito mais do que ganhar um salário. Eu queria ter a oportunidade de ganhar muito mais, né? De ousar, de sonhar, de viajar, de conquistar coisas que para mim era impossível com uma profissão que não me dava uma remuneração, vamos dizer assim, à altura dos meus sonhos. E quando eu fui e entrei nesse primeiro desafio, quando eu te conheci, que eu estava contando da parte do empreendedorismo, eu tinha que comprar, né, uma ferramenta, vamos dizer assim, né, o kit, né, o começo. E eu não tinha o dinheiro. E quando eu cheguei em casa, né, e o Ronaldo sempre me apoiou, porque depois também você comentou até do seu marido que sempre apoiou. Eu não posso falar nada do meu, porque ele sempre me apoiou em todas as minhas loucuras, em todos os meus nas minhas coisas que eu quis inventar, que eu quis fazer, ele sempre me apoiou, porque ele já sabia que vai dar certo, né? Porque quando eu falo e eu acredito, é para dar certo. Mas naquela época a gente tinha casado, era novos ainda, né? A sogra ainda meio que mandava, né? Tava ali querendo dirigir, eu do interior, não sabia muito bem o que eu estava fazendo e tudo mais. Não acreditaram em mim, né? Mas eu acreditei. Eu falei, eu vou fazer esse negócio dar certo, com todas as impossibilidades. Eu não conhecia ninguém em São Paulo, eu não sabia nem andar em São Paulo, eu não tinha cliente para vender. E aí eu pensei, meu Deus, aonde que eu vou vender? Para quem que eu vou vender? Mas naquele momento, eu pensei assim, o máximo que pode acontecer é eu aprender novas coisas e ainda ficar com esse material maravilhoso aqui para mim. Ou quando eu for para o interior, que eu ia todo fim de semana, eu vou vender para as minhas amigas. E o que acontece? Naquela época, eu estou falando aqui de uns 30 anos atrás, ser vendedor, que hoje eu acho o máximo ser vendedor, como a gente falou aqui, né? Ser vendedor é o começo de tudo do empreendedor. Só que naquela época, ser vendedor, eles não valorizavam. Vender. Então, quando eu chegava lá, o que você está fazendo em São Paulo? Eu não falava empreendedorismo, que não tinha essa palavra. Eu falei assim, eu vendo. Mas eu falava com uma certa autoridade, né? Com gosto, né? Mas você vende o quê? Eu vendo cosméticos. Você vende produto? Eu falei, eu vendo. Quanto você ganha para trabalhar aí no banco? Eu ganho X. Isso daí eu ganho na semana. Aí, me olhava, coitada. Só porque foi para São Paulo, subiu na cabeça. Então, isso para mim era um desafio. Eu falei, deixa que vai ver. Aí foi quando eu conquistei meu primeiro carro zero. E fui com um carro importado zero, que eu paguei em 3 pagamentos, com o meu empreendedorismo, que eu não tinha hora para trabalhar, mas eu trabalhava, viu? Empreender é ter gosto também, né? Você tem que trabalhar. Você está calcada num sonho. Você tem que trabalhar. E quando eu apareci lá, esse negócio aí parece que é interessante. Aí as pessoas começam a te olhar diferente quando você conquista. Mas até você conquistar, você paga um preço. Um preço que você acredita, né? Mas tem pessoas que estão pagando para ver você pagar aquele preço, né? É como você está falando, nós estamos começando do zero, do Elas Inspiração. Algumas pessoas talvez tenham olhado e falaram assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo?
Só que tudo começa com sonho. E quando você olha num sonho, você não olha só o presente, você olha o presente e o futuro. Mas mal sabe quem está nos julgando, que não sabe com quem está mexendo, né, Yara? Olha só. Com duas que gostam de desafio, de implantar um novo. De não ter medo do novo. Não ter medo do novo. Esse é o mais importante, não ter medo do novo. E o propósito, Maristela, nós não podemos esquecer do propósito do Elas Inspiração. Sabe? É dar uma chacoalhada nas mulheres e falar, é possível, nada te impede, a não ser você mesma. A não ser você mesma. Por isso que as entrevistas que nós vamos trazer aqui, que você me perguntou, o que você espera de um futuro de um Elas Inspiração? Sabe, como é que nós vamos estar daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos, ou daqui a 2 anos, ou até menos do que isso, eu quero ver as pessoas falando, caramba, eu acordei assistindo aquele videocast do Elas Inspiração, porque aquela mulher que foi entrevistada tem exatamente a forma ou a maneira a qual eu estou vivendo agora. E eu acordei, eu despertei para o meu negócio, para o meu ser, aquilo que eu sou capaz. Esse é o sonho do futuro, que eu acredito que é o mesmo teu, a gente já conversou muito sobre isso, né? Nós não queremos trazer aqui, Maristela, você sabe disso, as pessoas que nós estamos buscando, as pessoas que nós estamos começando a conversar, as histórias que nós estamos conhecendo, são histórias, assim, incríveis, que até chega a surpreender a gente mesmo. Você falou de uma coisa aí que é o veio, né? Que eu falo assim, que é o ápice do Elas Inspiração, que é o propósito, né? E se elas nos ouviram ou escutaram um pouco da nossa história, elas vão ver que nós temos algo em comum, né? Que é ajudar as pessoas, dividir oportunidades, acreditar nas pessoas, que nós duas temos isso muito em comum, né? Eu lembro que a Yara, quando ela ia dispensar uma pessoa, ela já ficava preocupada em arrumar uma colocação para essa pessoa tem família, essa pessoa tem filhos, essa pessoa tem marido, essa pessoa precisa ser recolocada. Então, essa preocupação do outro, né? Essa preocupação com o próximo, vamos dizer assim, o amor, né? A compaixão, o dividir, que hoje em dia está muito frio. E como nós somos da antiga, né? A gente é da terceira idade, nós trazemos isso de vivência que valeu muito a pena. E nós queremos deixar esse legado, né, Yara? Então, nós nos ajuntamos com toda a nossa experiência, com tudo aquilo que nós vivemos, com tudo aquilo que nós conquistamos, com tudo aquilo que nós superamos. Nós estamos trazendo nesse programa, de maneira especial, única, verdadeira, autêntica, com uma liberdade de nós podermos sermos quem nós somos, trazer pessoas que são quem elas são, né, Yara? Para inspirar você. E Elas Inspiração nasceu com esse objetivo, né, Yara? Muitas pessoas que têm uma história linda de vida, de negócio. Eu faço até um convite, entre em contato com a gente, venha contar a sua história aqui para a gente, para que você também seja uma mulher inspiradora, uma mulher que possa levar a sua história para que outras mulheres acreditem em quem? Nelas mesmas. Isso é muito importante. Esse é o nosso grande desafio, que eu posso dizer, né? O grande desafio é histórias, pessoas, mulheres, nesse mundo que às vezes você parece que não vai conseguir sair daquela enrascada, mas é possível sim. E Elas Inspiração é um videocast que leva para você a história verdadeira, autêntica e com superação. Porque às vezes as pessoas pensam que não tem perrengue sim, e não são poucos, são muitos. Vida real. Mas a gente quer mostrar que acredite primeiramente em você, que tudo é possível. Bom, então agora o que a gente quer continuar falando aqui, né? Desse futuro do Elas Inspiração, que tem muito mais do que esse videocast, tá? Nós vamos falar um pouquinho já, mas esse propósito, ele só poderia chegar até você, aonde você está, pela tecnologia.
Então, como eu falei, né, de alcançar. E também nós trouxemos aqui um parceiro de tecnologia que eu queria que você falasse, Yara. Porque sem a tecnologia hoje, a gente não teria essa velocidade, essa autenticidade, né, de estar aqui hoje, nesse momento, e de estar em todos os lugares, bem neste momento também. Fala um pouquinho sobre essa parceria. Pois é, Maristela, nós estamos animadíssimas com a nossa escolha. InitPay. Sim, nós queríamos uma tecnologia que potencializasse a dinâmica do Elas Inspiração. Também buscamos alguém que nos abraçasse e ali nós encontramos uma equipe fantástica que entendeu o nosso propósito e que se propôs a alavancar o nosso negócio. Por isso, eu reforço e indico, se você quer alavancar seus negócios, seu resultado, fale com a InitPay. Você vai se surpreender. Maravilha, Yara. Já estamos finalizando aqui o nosso videocast, nosso primeiro videocast, onde nós estamos aqui um bate-papo contando um pouco da nossa história, da nossa vida pessoal, do nosso empreendedorismo. E eu gostaria, assim, que agora a gente pudesse deixar aí algumas dicas para as nossas seguidoras, né? Falando um pouquinho de algumas dicas. Eu vou falar em 5 pontos que eu acredito que são importantíssimos. O primeiro é ter sucesso. Tudo que a gente começa, a primeira coisa que vem é eu quero ter sucesso, eu quero ser bem-sucedida. Então, esse ponto tem que ter um equilíbrio da tua vontade com a vontade das pessoas que te rodeiam. Ter sucesso significa que você não está sozinha. Você está ali com as pessoas próximas a você que vão te ajudar a chegar em algum lugar. Então, ter sucesso para você é estar nos seguindo, porque nós estamos juntas com você. Outro ponto importante, que você teve uma dificuldade, mas depois você conseguiu superar bem, é o apoio da família. A família precisa entender o porquê. O porquê você quer fazer isso. O que isso te faz bem. Às vezes as pessoas querem que a família entenda no braço, mas não é no braço. É na conversa, é no diálogo, é contando o seu sonho. Então, busque o apoio da sua família através do seu sonho. Falando em apoio da família, quanto isso é importante, né? Meu marido de primeira mão não acreditou, mas depois me apoiou a vida inteira. E tudo que nós conquistamos, conquistamos na parceria, né? Ele me apoiando, assim como o seu marido te apoiou. Então, maridos, apoiem as suas esposas no empreendedorismo, porque mulher sabe o que está fazendo. E quando ela acredita, ela vai para cima e ela conquista e ela tem sucesso. Então, filhos, a mulher trabalha para você. Né, Yara? Nós trabalhamos em prol da família. A mulher empreende em prol da família, para estar ajudando ali nos sonhos, no extra, estar conquistando. Pode ver que toda mulher empreendedora se dedica a filhos e à família. Então, nós queríamos deixar aqui um recadinho, tá? Que empreender, família, ser esposa e ser mulher, tudo se completa, né, Yara? Tudo se completa. O terceiro ponto que eu gostaria de colocar é a estratégia de marketing. O sonho é importante, mas esse sonho ele tem que estar calcado em algo sustentável e realizável. Algo que você veja que é possível, que você veja essa luz no fundo do túnel, que você conseguirá chegar no seu alvo. Isso é muito importante, a tua estratégia de marketing. E às vezes, se você se sente sozinho, busque alguém para te ajudar. Busque alguém que possa complementar esse teu momento, esse teu sonho e essa tua realização no empreendedorismo. Conhecimento. Busque conhecimento. Esteja envolvida com pessoas que sonham, que estão conquistando. E busque a forma com que você fique mais tranquila para fazer, né? E vá para cima. E meu quarto ponto são as regras, né? A gente não pode esquecer das regras do mercado, quais são as legislações que regem o seu negócio, para que você comece da maneira certa, não no mais ou menos, não vamos ver se vai dar certo, porque aí já não dá certo mesmo. Faça da maneira correta.
procure pessoas que possam te ajudar nas regras do seu negócio. Isso é muito importante porque isso dá sustentabilidade. Concordo com tudo isso. Super importante. E o quinto ponto que eu quero deixar aqui são os desafios de mercado que as mulheres têm. E os nossos desafios não são poucos, são muitos. Mas nós temos força, garra e determinação para isso. Se sinta uma mulher encorajada para enfrentar o mercado, seja lá o que ele for te cobrar, valores, raça, religião, nada disso importa. O que importa é você e o teu sonho e o que você pode transmitir para o mundo, não para você e só para sua família, para o mundo. Esse é o grande desafio da mulher no negócio empreendedor. Com certeza. E as mulheres fazem a diferença nesse mundo, né? Com certeza. Bom, estamos chegando no final, né, Maristela? Lembrando aqui do empreendedorismo, né? Que o empreendedorismo ele é importante porque ele dá voz às mulheres, principalmente. E é isso que nós queremos trazer aqui. E eu queria ver um pouquinho daí da Maristela, deixando aí para as nossas ouvintes, né? O que você fala tanto, né? Sobre a liberdade em criatividade. Você fala muito disso, que isso te faz bem, né? Te faz bem. Eu acho que você ter a liberdade criativa, você poder ser o que você é, porque Deus ele dá dom, né, para as pessoas. E é diferente de uma pessoa para outra, né? Não é igual, né? Nós somos diferentes. Nós nascemos com uma única digital, com uma única íris, né, com um único olfato. Nós somos diferentes. Então, essa liberdade de você poder ser o que você é, o que você foi criado para ser, vamos dizer assim, te dá gás, né? Te dá linha na pipa, te dá liberdade para que você possa desenvolver aquilo com mais propriedade. Então, a liberdade criativa é uma das coisas muito importantes que nós vamos também estar trabalhando bastante aqui dentro do nosso Elas Inspiração. E eu acho importante, tenho certeza que é importante dizer para vocês, para você que está aí nos ouvindo, que você não está sozinha. Elas Inspiração está aqui para te apoiar, para te incentivar, para te motivar e para dizer para você, é possível. Creia nisso. É possível empreender você, mulher. É isso, né? O nosso grande propósito é esse. Acho que a gente encerrou aqui hoje, né, Yara? Vamos deixar elas com um gostinho de quero mais. Mas eu não posso encerrar, Maristela, sem agradecer aos nossos parceiros, aquelas pessoas que estão aqui braço a braço com a gente, a YL Consultoria, a VW Brand e a InitPay. Né? São empresas que estão aqui caminhando juntas, né? Aqui junto a nós, passo a passo, né? Também quero agradecer a você que esteve aqui nos ouvindo até esse momento, né? Com tanta história aqui, mas eu também quero dizer para vocês, não percam os nossos próximos videocasts, porque as histórias que nós vamos trazer são impactantes e vocês vão ver que elas fazem a diferença. Histórias de vida real, histórias de mulheres que fazem acontecer, não que fizeram, que fazem acontecer, porque elas estão na ativa, atravessando todas as dificuldades e se superando a cada dia. Bom, estamos encerrando aqui o nosso primeiro videocast. Não perca o próximo. A cada 15 dias a gente tem uma história nova aqui para contar. E essa semana a gente está gravando histórias assim que vão te surpreender, te inspirar, te motivar. Coisas assim que você nem acredita que nós temos aqui para trazer. Por isso, siga aí no nosso canal aqui no YouTube, Elas Inspiração Oficial, no Instagram, que lá a gente vai ficar dando uma palhinha para você do que vem aí do nosso Elas Inspiração, né, Yara? Valeu. Eu queria agradecer aqui a Yara, minha parceira, né, minha parceira de vida, minha inspiração, e que nós aqui juntas podemos, né, hoje lançar aqui o Elas Inspiração, que tem muita coisa para te falar, não só para te falar, mas para te proporcionar. Sim, nosso grande propósito, contribuir com você. Esteja conosco, que nós estaremos com você. Até a próxima. Beijo!